Nós começamos no último estudo falando sobre as casas de paz e as escolhas do pacificador. Pelo fato de nós sermos casa de paz. Você é uma casa de paz. Nós somos a habitação do Espírito Santo que mora em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós e ele frutifica, ele faz, ele produz a paz. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Jesus que mora dentro de você e não só te dá a paz para você mesmo, mas produz paz em você para você ser um pacificador. Para você ser uma pacificadora, esse instrumento de espalhar a paz, de promover a paz para os outros também. É paz no seu coração, na sua vida, e preenche você e transborda, precisa transbordar em você numa atitude pacificadora em todos e quaisquer conflitos que você possa estar enfrentando nos seus relacionamentos. Deus traz a paz, move a paz dentro de você e Ele quer que você seja esse instrumento da promoção da paz como casa de paz, para que o outro também seja casa de paz, para que na sua casa, na sua família haja paz, e da mesma forma, então, na sua casa, em outras famílias, em outras casas, em outras vidas, hajam paz através de você como promotor de paz. Então, nessa direção, nós vimos, só passando aqui rapidinho, que nós vimos no último estudo, toda a base bíblica que nós vemos nos mostrando claramente. Tem outros textos, mas nós pegamos alguns aqui, como Deus, Ele quer que você seja esse instrumento de paz, te encheu de paz na salvação, e também a paz na salvação, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, no relacionamento com Deus, e a gente vai levar a paz, a gente precisa ter paz. Se você não está em paz, se você está em conflito, se você não consegue estabelecer a paz nos seus relacionamentos, como é que você vai levar a paz para os outros? Muito claro tem sido assim com a gente, tem sido com outros irmãos que têm falado, que eles chegam na casa das pessoas ali, e as pessoas falam: olha, você veio aqui, entrou na minha casa, e entrou uma paz. Quando você está aqui na minha casa, eu sinto paz. E nós levamos mesmo a paz, nós transferimos essa paz, que as pessoas estão tão atormentadas, e espiritualmente a coisa está tão carregada, que a gente chega com a luz de Deus, a paz de Deus ali, e aquilo mexe com as pessoas, aquilo evidencia realmente a paz que nós temos em Cristo, e é muito importante você ter a paz de Cristo, estar em paz com Deus, estar em paz, então também no relacionamento com Deus e no relacionamento com os outros. Então não vou ler todos os textos, nós já estudamos isso aqui, só passando para os irmãos relembrar. Então, no relacionamento com Deus, a gente vai estar em paz, no relacionamento com os outros, paz em meio às tribulações e aos problemas também. Porque você vai então levar a paz para alguém, mas você está mais atribulado do que a pessoa. Às vezes está mais sobrecarregado com seus problemas, aí você, eu vou na casa de paz, ainda mais com calor, aquela coisa. Não, estou com os problemas, estou passando por um vale, estou com dificuldade, mas Deus eu já fui buscar, Ele já me encheu de paz, eu estou em paz, eu vou levar essa paz para repartir para os outros, que tem suficiente para mim e para os outros também. Então eu vou compartilhar muita paz de Deus que Deus tem me dado. O pacificador promove a paz através das casas de paz, levando a paz da salvação em Jesus e também levando a paz relacional para os outros. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, e vários outros textos aí sobre paz que nós vimos também no
estudo passado. O pacificador apazigua os conflitos relacionais, pessoais e dos outros. Então, é aquilo que você vai ser esse promotor da paz, que você vai pacificar o seu coração e pacificar também os conflitos que você vê na sua casa, entre pessoas na sua casa, na sua família, aqui na igreja. Sempre ser essa atitude pacificadora. O fruto de justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E é necessário, a gente viu, que esforço e perseverança por causa da guerra interior. A gente já sabe que de onde vêm as guerras e contendas? Daquilo que está dentro de nós, guerreando dentro de nós, como diz Tiago 4:1. Por isso a necessidade de dependência de Deus e determinação, esforço ali na dependência de Deus para estarmos vencendo e estarmos em paz. Esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz. Façam todo esforço em conservar a unidade pelo Espírito, o vínculo da paz. Afaste do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Afaste do mal e faça... Aqui está repetindo de novo o texto. Vamos lá. E transferir a visão de reino. Olha aqui, pois o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz. Olha aqui, paz e alegria. Essa é a visão do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz. Jesus é o príncipe da paz. Que a paz de Cristo seja o juiz, que a paz de Cristo leve você às decisões para pacificar tudo que for relacionado aos relacionamentos, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Esforce-se para viver em paz com todos. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz será com vocês. Conclusão, eu queria ler junto com os irmãos aqui. Vamos juntos lá? Vamos todos ler. O pacificador é uma pessoa que está em paz com Deus e tem a paz de Deus. E por esta vivência promove paz em seus relacionamentos, ensinando com atitudes e palavras o evangelho da paz, influenciando os outros e pacificando os conflitos familiares, entre irmãos ou sociais. É movido e transfere a visão de reino de paz de Jesus, o príncipe da paz. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. Então aqui a gente vê categoricamente que Deus ensina e quer e espera e te dá toda a bagagem, capacidade para você ser um pacificador. Então, a gente vê que essa é a necessidade. Agora, quando a gente olha para a realidade do nosso coração, tem coisas profundas, tem traumas, tem relacionamentos complexos, não é assim algo simples da gente vencer e a gente atravessar e a gente vivenciar. Por isso que a necessidade de nós nos aprofundarmos e enxergarmos de forma muito clara onde está o coração do conflito. Onde está o coração do conflito? E a gente vai ver que o coração do conflito é o nosso próprio coração. O cerne do conflito mora dentro do teu coração pecaminoso, do meu coração pecaminoso. E nós vamos abrir um leque hoje e enxergarmos claramente como funciona esse coração pecaminoso e vamos nos conduzir também para um lugar seguro, que é o lugar do pacificador, da pacificadora. E não escorregarmos e não cairmos em terreno escorregadio, em terreno perigoso nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, mas estarmos no terreno seguro, que é o terreno do pacificador. Mas para isso nós vamos agora buscar de Deus luz.
Nós vamos buscar de Deus convencimento do Espírito, que Ele nos ajude mesmo a internalizar e a vivenciar o que nós vamos aprender hoje. E nós já sabemos pela palavra de Deus que Deus quer que a gente faça. Então, como Ele vai agora mostrar para você, como a gente colocar em prática, nós vamos entender agora. Então, que o Espírito de Deus nos ajude, nos ilumine e nos leve a essa senda maravilhosa, que é a senda do pacificador, da pacificadora. Vamos orar. Querido Deus, agora diante do Senhor, Pai, nós não queremos simplesmente ouvir um estudo, aprender só o que a Bíblia diz. Nós precisamos, Pai, de poder, da manifestação da Tua vida, a manifestação do Senhor, ó Deus, se movendo em nós, ó Deus, e trazendo, Pai, milagrosamente o sobrenatural, para que Deus, ali em meio aos relacionamentos complexos que nós temos em casa, entre os parentes, entre irmãos, o Senhor traga, ó Deus, poderosamente, no Teu poder, toda a capacitação, toda a luz, tudo move em nós, tudo que for necessário, para que, ó Pai, a gente se torne esse pacificador, essa pacificadora que o Senhor nos ensina a sermos, à semelhança do nosso Jesus, o pacificador por excelência. Estamos na dependência do Senhor e muito agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Então nós vamos abrir este leque aqui, que vai mostrar para você, para mim, e revelar para nós o que Deus tem, mostrando mesmo os nossos corações, como funciona a gente dentro da gente, no que diz respeito aos nossos relacionamentos e às escolhas aí do pacificador. Então, do lado esquerdo, nós vamos ver primeiro as reações que nós temos evasivas. Num conflito, você está ali com um problema de relacionamento com alguém. E você pode escolher ter reações evasivas ou reações combativas. Então, hoje nós vamos ver o que seriam essas reações evasivas e o que seriam essas reações combativas. E nós vamos aprender sobre isso hoje, e depois nós vamos chegar num terreno mais seguro, que é o terreno das reações do pacificador, das respostas, das escolhas mesmo do pacificador. Esse desenho ele foi feito como um leque, assim, para a gente entender, mas ele foi feito também como se fosse, assim, uma encosta, ali uma montanha, onde você está no topo da montanha, ali você está mais seguro. Você começou a ir para a beirada, você começa a escorregar e ter uma queda. Por isso essas flechinhas vermelhas para baixo e as azuis para cima. Porque quando você está sendo pacificador, isso vai gerando segurança, tanto para você, como para os seus de casa, com seus irmãos na igreja, ou seja, com quem for que você tenha uma necessidade aí no relacionamento, um conflito qualquer. Nas atitudes, então, nas escolhas do pacificador, há então segurança. Quando nós não somos pacificadores, nós corremos sério perigo e os outros também. Porque a tendência é descer ladeira abaixo, é acidente, é destruição, destruição de amizades, de irmãos aqui na igreja, da obra de Deus, de relacionamentos em casa, relacionamentos com outras pessoas, até questões relacionadas à nossa carreira profissional, às nossa vida financeira e também, principalmente, nos relacionamentos conjugais, destruição de casamento, de famílias, dos filhos do que Deus quer na união ali, vai gerando a desunião e contenda pelo fato das escolhas nós fazemos
para esse terreno, ou as reações evasivas, ou as reações aqui evasivas, ou as reações combativas. Vamos ver então quais são assim as reações evasivas. O que seria isso, essas reações evasivas em meio aos conflitos? A reação evasiva é aquela pessoa que ela quer evitar o conflito. Ela é daquele pensamento de que é melhor ficar quieto, é melhor ficar quieta, evitando o confronto. Então a pessoa está sempre disposta a ceder, mas ela está cedendo não porque ela é humilde, ela está cedendo porque ela é egoísta. Ela não quer brigar. Reações evasivas. Ela tem a tendência de evitar o conflito ao invés de resolvê-lo. Está sempre cedendo, mas porque ela teme a confrontação, procura o que é fácil, conveniente e agradável para si. É dissimulador e a sua existência ela é superficial e também destrutiva. Você pode colocar aqui porque também é destrutiva. Então a pessoa ela vai de forma superficial e vai ser dissimulada, ela vai ser manipuladora para fazer a vontade dela, mas ela não vai para cima do conflito, ela evita o conflito. Então ela vai manipulando a situação, evitando o conflito e procurando o que vai ser mais vantajoso para si próprio na dissimulação. O texto de Provérbios, abre a sua Bíblia em Provérbios 26. A partir do verso 24. Mostra que essa pessoa, ela odeia, essa pessoa, ela trama vingança, mas ela está sendo falsa, escorregadia e dissimulada ali, hipócrita. E Provérbios 26, o verso 24 diz assim, olha: quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Então, ele pode estar fingindo e tudo mais, mas não vai muito longe, porque a coisa vai estourar mais cedo ou mais tarde, a coisa vai estourar. Mas essa é o coração da pessoa evasiva, que ela não procura de fato o confronto, que tem medo, tem receio do confronto, mas ela é manipuladora, ela é fingida, ela é hipócrita e vai então manipulando a situação ali, mas não quer resolver, ela quer só fazer a sua vontade. 3 tipos de reações evasivas. Primeiro é a negação. Então, como é que funciona isso no coração? E é importante que você vai, às vezes, se identificar. Porque, às vezes, a pessoa ser evasiva é confundido com ser pacificadora. Ser pacificadora não é deixar a coisa como está para ver como é que fica. Então, às vezes, as pessoas se auto-enganam e falam, não, o meu negócio é a paz.
né? Mas lá no fundo a pessoa está se vingando, a pessoa está com ódio, a pessoa é extremamente egoísta e não quer realmente resolver a questão e fica manipulando ali, dissimulando a situação. Então, 3 reações evasivas. A primeira é a negação. Finge que o problema não existe. Ou se recusa a aceitar o problema e resolvê-lo em troca de um falso alívio temporário. Então tem gente que vai, deixa como está, vai empurrando com a barriga, né? Deixa como está para ver como é que fica. Vamos viajar, vamos passear. E aí escorrega aqui, olha, ela escorrega aqui a negação, ó. Está vendo a negação aqui? As reações evasivas, a negação escorrega para a fuga. Então vai querer a fuga através, por exemplo, aqui, ó, a negação escorrega para a fuga, pessoal, fugir para as mídias sociais, fugir para o trabalho, a pessoa às vezes trabalha demais para não estar em casa, não estar com a pessoa, vai para a academia, para o clube. Não que você vá para a academia, para o trabalho, porque tudo isso é fuga, nada disso. Estou dizendo que a pessoa evasiva, ela manipula e ela vai, então, na negação, ela procura uma fuga para ter um alívio temporário e vai, então, se refugiar em algum desses lugares, ou atitudes, ou ações, para tentar ali ter algum alívio ali no meio da situação, para continuar manipulando. Vai, então, para drogas lícitas ou ilícitas, vai procurar o divórcio, ou saem de casa, ou mudam de igreja, e etc. Então, essas atitudes, muitas vezes, elas são fuga, que a pessoa não quer enfrentar, a pessoa não quer resolver a situação, mas acho que deve continuar assim que a vida vai ser levada e todo mundo é mentiroso, todo mundo é falso, há só um engano só, e não há verdade, não há honestidade, não há o que Deus tem mesmo para as nossas vidas, que tudo o que está falando da Bíblia, tudo que está falando, tudo uma falsidade só, é tudo uma mentira só, a realidade é muito diferente. Então a pessoa se perde mesmo no engano, Satanás toma conta e ela vai então manipular, dar uma de espiritual para manipular também, vai usar versículos da Bíblia para manipular também, e assim tentando de uma forma ou de outra fazer a própria vontade, sem confrontar o outro, mas na manipulação dessa maneira evasiva ali. Mas só que essa fuga, ela vai afundando cada vez mais a pessoa, porque o problema está ali. Os relacionamentos estão ficando cada vez piores, e a vida vai virando um verdadeiro inferno. E a pessoa vai, então, se entristecendo, afundando, e a destruição vem, e ela escorrega, então, olha aqui, ó, pode chegar até as vias do suicídio. Olha, com a negação ou a fuga, os conflitos aumentam cada vez mais, podendo desencadear uma depressão, e a depressão pode levar ao suicídio. Nós já vimos suicídios de pastores, nós já vimos suicídio de missionária, nós já vimos suicídio de líderes na igreja, nós já vimos suicídio de um bocado de gente que parecia que estava bem, mas às vezes a pessoa está ali naquela manipulação, naquela falsidade, naquele engano, mas não fica por aí. Acha que já está tudo bem, que está sob controle, mas perde o controle e afunda, o caminho realmente do engano sempre é um caminho de destruição, nunca um caminho de vitória mesmo na vida. Então, começou com a negação, escorrega para a fuga e vai caminhando para a morte mesmo, é caminho de morte. Então, essas daqui são as reações evasivas. Vamos ver então aqui as reações agora combativas. Por outro lado, tem a pessoa que parte para cima. Com ela não tem nada de evasivo, ela parte para cima mesmo, e vai para a briga, e vai para discutir, e vai para brigar. Então, as reações combativas, quando a pessoa parte para cima para que a sua razão, seus desejos sejam satisfeitos.
está mais interessada em vencer a discussão do que preservar o relacionamento. A pessoa quer saber de que seja feito o que ela acha que é certo, o que ela quer fazer, o que ele quer fazer, e pronto. E ai de quem ficar na frente, vou passar por cima. Então, 3 tipos de reações combativas. Primeiro aqui, olha, nós temos o ataque. Olha aqui, ó, o ataque, o litígio e depois aqui o assassinato. E a gente não está brincando. A coisa aqui é muito séria mesmo. E a gente vê isso acontecendo nos relacionamentos e nas famílias e a destruição que vem. O ataque, agressões verbais, críticas ásperas, implicância, difamação, palavras de ódio, xingamentos, ameaças, escorregando para agressões físicas. Depois até que vem agressões físicas e vem depois... e aí vem o litígio. Leva a questão aos tribunais. E mesmo às vezes sendo irmãos em Cristo. A gente às vezes vê um irmão aqui na igreja, aqui não, nós não tivemos, graças a Deus, nenhum caso assim. Mas às vezes a gente vê igrejas que um irmão leva um outro irmão da mesma igreja para a justiça. E olha o que a palavra de Deus fala aqui, olha, mesmo que Deus proibindo, a pessoa faz isso, olha. 1 Coríntios 6, vamos abrir lá. Para inclusive aprendermos sobre isso e entendemos o que Deus de fato deseja para quando há as questões entre irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, confere aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 6, a partir do verso 1. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as questões desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Eu falo, é melhor você sofrer o prejuízo do que envergonhar tanto o nome de Cristo e fazer o que alguns fazem ali, levando irmãos em litígio. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Então, deixa muito claro aqui como é pecado a gente levar irmãos em Cristo ao litígio ali, à justiça, e sermos julgados por pessoas não salvas, pelo reino de Satanás, ali julgar gente do reino de Deus. Isso não pode acontecer. Mas é o que vai acontecendo, porque há brigas, há ataques, há contendas, e aí eu vou abrir um processo e levar ali no julgamento dos incrédulos. Isso é uma vergonha e derrota total. E também, às vezes, dá em morte mesmo. Matar não só fisicamente, mas matar no coração. Isso nós já vimos em outros estudos também. Como Jesus fala, Jesus nos ensina que se viver odiando alguém é matá-lo dentro de você. Então talvez um dia você já matou alguém dentro de você. Você é assassino.
palavra de Deus deixa também bem claro ali em 1 João, se a gente odeia o irmão, nós matamos o irmão. Odiamos, nós não estamos em Deus. Nós estamos sendo contra Deus, nós estamos sendo rebeldes a Deus. Então você não pode, em seus relacionamentos, matar ninguém no seu coração. Tem gente que simplesmente exclui a pessoa. Matou a pessoa da sua convivência, do seu relacionamento, e tem um profundo ódio e uma profunda contenda contra a fulano e a ciclano. Então, isso precisa ser pacificado no seu coração, porque isso vai levar você à destruição. A sua vida espiritual não se desenvolve como precisaria desenvolver. Você não está em comunhão com Deus como você precisaria estar por causa deste ódio alimentado, engendrado, aceito no seu coração, sem tratamento. Você precisa, então, tratar isso na sua vida, trazendo mesmo o que Deus deseja para você. Agora, não para por aí. Há uma dança macabra, uma dança horrível, terrível que acontece. É uma dança agonizante, porque em meio aos conflitos, nós tendemos, todos nós, nosso coração enganoso, a oscilar entre sermos evasivos e combativos. Evasivos e combativos. Evasivos e combativos. E nessa dança macabra, agonizante, a gente vai então cedendo aos enganos do nosso coração e dependendo da situação, se a coisa você está sendo evasiva, a coisa você não está vencendo, você parte para cima e vai combater. Cria, entre aspas, coragem. Ou aquele que está batendo, de repente ele fica mansinho, de repente ela fica mansinha, mas só para manipular. Só para dar a volta por trás e derrubar o outro. Então isso está no meu coração, está no teu coração. Então a gente precisa trabalhar os nossos corações com diligência, na dependência do Espírito Santo de Deus, para que a gente não caia nesse terreno perigoso e a gente escorregue e se acabe, mas a gente esteja de fato migrando e construindo as nossas vidas para as escolhas, escolhendo a sermos de fato pacificadores em todos os nossos relacionamentos. Nós vemos claramente na palavra que depender de você, você esteja em paz com todos, inclusive com seus inimigos. No que depender de você, esteja você em paz. Seja você um pacificador, seja você uma pacificadora e não aquele que está promovendo, engendrando ou até aceitando ou sendo conivente ou acomodado com uma situação de contenda, de guerra, de briga, de litígio, seja o que for, mas traga o que Deus tem para você promover a paz de verdade. Hoje nós entendemos como funciona o nosso coração, como a gente pode ser evasivo, combativo, às vezes dançar no meio dessas duas atitudes destrutivas. No próximo estudo, nós vamos para a parte boa. Nós vamos de fato ver o que Deus vai nos ensinar, sermos pacificadores de verdade, entender essa parte aí do platô aí em cima, saber o que é se ignorar, saber o que é o diálogo, saber o que é a negociação, o aconselhamento, a mediação e a disciplina. Para você aprender de fato como pacificar, como de fato você colocar em prática não só incumbência, mas de fato
esse chamamento de Jesus sendo o príncipe da paz, o pacificador, por excelência, você também. Eu também, nós temos como Cristos ali, como Jesus ali, a semelhança de Jesus ali, trazendo a paz, promovendo a paz mesmo de verdade. Então, agora nós vamos nos colocar diante de Deus, e nós vamos nos colocar diante de Deus agora para que você resolva. Essas questões de relacionamento que estão truncados, estão embaraçados, não vão bem, precisa ser resolvido. Você precisa resolver, como pacificador, como pacificadora. Talvez você não saiba nem por onde. Talvez você se sinta fraco. Você se sinta assim inseguro ou confusa para estar agindo como agir. Mas peça a Deus. Deus vai acrescentar. No próximo estudo, quinta-feira que vem, nós vamos ter profissão de fé de candidatos ao batismo aqui. Não vai dar tempo para a gente aprender isso. Mas na outra quinta-feira nós vamos aprender. Então, nesse tempo, vai deixando Deus trabalhar o teu coração. Vai olhando isso aqui, vai meditando, fala: Deus, eu quero aprender com o Senhor mesmo, ser um pacificador, ser uma pacificadora. E já vai dentro do que você viu naqueles textos bíblicos, pega aqueles textos e vai meditando nesses textos, e o próprio Espírito já vai falando no teu coração, já vai moldando, e com o que nós vamos aprender no próximo estudo, vai ser tudo o que você precisa para você exercitar de uma forma eficaz, eficiente, abençoada, este ministério do pacificador, da pacificadora, como uma casa de paz, promovendo a paz, para que outras casas de paz também sejam erguidas, aí à semelhança do nosso Jesus, o príncipe da paz. Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, nós precisamos de paz. Deus, nós precisamos de mais paz. Fluindo, Deus, nos meus relacionamentos, no relacionamento, ó Pai, de cada um aqui. O Senhor bem conhece, Deus, os nossos relacionamentos, conflitos, ó Pai, que temos, que estamos tratando ou não. Ó Deus, o Senhor sabe como é, Pai, a vida de cada um em família. O Senhor sabe como é a vida de cada um com os familiares. O Senhor sabe, Pai, como é a vida de cada um aqui, entre irmãos aqui na igreja. Então, Pai, socorre a cada um de nós, Deus. Nos dá, Pai, graça sobre graça, nos guiando, nos ensinando. E hoje, Pai, como nós estamos vendo, Pai, e nos identificando que muitas vezes a gente tem atitudes ou evasivas ou combativas, e queremos, ó Pai, vencer na força, queremos vencer no grito, ou manipulando as situações, e tudo isso, ó Pai, é obra de Satanás, e é pecado contra o Senhor. Por isso, Pai, nos perdoa. Nós confessamos, ó Pai, todos esses pecados de amargura, de ódio, de mágoa, tudo, ó Pai, que possamos estar guardando, ó Deus, no nosso coração. Nós confessamos, nos arrependemos e pedimos, Pai, que o Senhor nos forme como filhos da paz, como aqueles que vão levar a paz em paz, promover, produzir a paz, ó Deus, pelo próprio poder do Teu Espírito operando em nós. Pai, nós dependemos, me fortalece a cada um de nós, para que nós, ó Pai, escrevamos uma nova história, a história de um pacificador, a história de uma pacificadora. É o que nós te pedimos, Senhor, muito agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.